Olá, alunos do segundo ano. Começamos agora a nossa segunda aula nesse curso de modalidade à distância. Nesta aula, vamos falar sobre as organelas. Lembrando que nós vimos nas aulas anteriores que os seres vivos são formados por dois tipos de células: células procariontes e células eucariontes. O que diferencia essas células é a presença e ausência de uma membrana nuclear. Lembrando que as células procariontes não têm membrana nuclear e as células eucariontes possuem membrana nuclear. Agora tem umas outras particularidades. As células eucariontes são células muito mais complexas. Possuem uma quantidade de organela muito maior quando comparada às células procariontes. Mas na biologia, complexidade não quer dizer mais evoluído. Mais evoluído quer dizer mais adaptado. Vamos ver então quais são essas organelas? Organelas de construção. Ribossomos. Ribossomos são organelas que estão presentes tanto em células eucariontes como procariontes. São organelas responsáveis pela síntese de proteína. Síntese significa fabricação. Sim, essas organelas fabricam as proteínas com a informação que está no DNA. Estão presentes tanto em células procariontes como eucariontes. Vamos ver um pouco mais sobre a função dessas organelas mais à frente. Retículo endoplasmático rugoso são organelas membranosas. Estão presentes somente em células eucariontes. Também estão associados à síntese de proteína, fabricação de proteína, mas com algumas particularidades que vamos ver mais à frente. Retículo endoplasmático liso também é uma organela membranosa. Está envolvida com a síntese de lipídio, gorduras. Também é assunto para nós discutirmos um pouco mais tarde. Complexo de Golgi. Complexo de Golgi é uma organela responsável por empacotamento. Está muito associado ao retículo endoplasmático rugoso. E assim como ele, só está presente em células eucariontes. Assunto para mais tarde. Os lisossomos fazem lise de várias substâncias que são nocivas à célula. É uma organela muito importante. Peroxissomos. É uma organela que nos ajuda a livrar do peróxido de hidrogênio. Essa substância é produzida pela nossa própria célula. Mas se a gente não conseguisse eliminá-la, a célula poderia morrer. Essas organelas conseguem eliminar essa substância por meio de ação de uma enzima muito poderosa, chamada de catalase. Assunto também para mais à frente. E os vacúolos, que são organelas que armazenam substâncias. Organelas energéticas são aquelas capazes de transformar energia. Células eucariontes de animais possuem mitocôndrias. Essas mitocôndrias são organelas que usam a energia presente nas ligações da glicose para usar na síntese da molécula chamada de ATP. É uma das organelas mais importantes para a célula. Existem células que têm mais de 1000 mitocôndrias. Muitos assuntos interessantes temos que discutir sobre essa organela um pouco mais à frente. E, finalmente, os plastos. Os plastos, o mais famoso, os cloroplastos, são organelas que, no caso dos cloroplastos, ajudam na fotossíntese. Em plantas, os cloroplastos também estão envolvidos nessa transformação de energia. Porque, a partir da fotossíntese, com a formação da glicose, a planta também inicia o seu metabolismo para retirar a energia da ligação da glicose, para utilizá-la na síntese do ATP. Vamos ver isso mais à frente. Temos aqui, então, uma visão geral de uma célula eucarionte com as suas principais organelas. Vamos falar de cada uma no decorrer de nossa aula. Utilize essa figura para fazer um mapa conceitual em seu caderno. Anote todas as nossas descrições aqui. Ribossomo, construção, síntese.
A organela não é membranosa. Lembre-se, é uma organela presente tanto em células procariontes como células eucariontes. O ribossomo é uma organela que se difere em algumas características de células procariontes e eucariontes, porque possui RNA ribossomal. Sintetizar em biologia significa fabricar. O ribossomo fabrica a proteína de acordo com as informações presentes no DNA, que guarda a informação genética. Como eu falei para você, está presente nos dois tipos de células, eucarionte e procarionte. Agora tem uma particularidade dos ribossomos. Alguns ribossomos vão ser encontrados livres no citoplasma. Esses ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas que a própria célula vai utilizar. Lembre-se, sintetizar é fabricar. Quando os ribossomos estão associados ao retículo endoplasmático rugoso, aquela organela membranosa, esses ribossomos vão sintetizar proteínas de exportação. Ou seja, não são proteínas que a célula vai usar, vai mandar para outro lugar. E a participação dos ribossomos é muito importante nesse sentido. Vamos ver um pouco mais à frente. Vejamos aqui o nosso quadro. Eu tenho o citoplasma, o citossol, retículo endoplasmático rugoso, onde eu tenho uma série de ribossomos associados. Esses ribossomos do retículo endoplasmático rugoso vão fazer síntese de proteína de exportação, enquanto os ribossomos livres vão fazer síntese de proteína para o consumo da própria célula. Retículo endoplasmático. Nós já vimos que existem dois tipos de retículo: o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso tem esse nome porque existem ribossomos aderidos. E esses ribossomos, como nós já falamos, ele vai fazer síntese de proteínas para exportação. Enquanto o retículo endoplasmático liso vai fazer síntese de lipídios e também de hormônios esteroides. Mais uma vez, rugoso, síntese de proteínas de exportação. E ele está associado à membrana plasmática, ou seja, ele é uma organela membranosa. E o liso, síntese de lipídios, principalmente os esteroides, os hormônios esteroides, aí relacionados à reprodução, como testosterona. E o liso tem mais uma outra função: ajudar a se livrar de álcool, tolerância a drogas. Substâncias nocivas do nosso organismo também são metabolizadas, são eliminadas, são modificadas no retículo endoplasmático liso. Lembre-se disso quando você fizer uso de álcool, pois não exagere, que não tem retículo endoplasmático liso que aguente, né? Mais uma vez, nós temos o retículo endoplasmático rugoso associado à membrana plasmática. Por que isso? Nós vimos que o retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese de proteína de exportação. Lógico, tem que ficar perto da membrana. Por quê? Porque a substância precisa ser produzida no retículo e colocada para fora da célula. A membrana delimita a célula. Já o liso não tem ribossomos aderidos e está envolvido na síntese e na desintoxicação. Qual é a relação que existe de retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi? A questão é o seguinte: as informações para a síntese de proteína vêm do DNA. Estou falando de uma célula eucarionte. O DNA está no núcleo. Essa informação sai do núcleo na forma de RNA. O RNA sofre uma série de transformações. E depois ele então se transforma em um RNA mensageiro.
mensageiro que lhe traz a mensagem da síntese de proteína. Essa mensagem vai para o ribossomos. E dependendo para onde vai essa proteína, esse ribossomo pode estar no citossol ou aderido ao retículo endoplasmático rugoso. Então, a síntese ocorre dentro dessas membranas. Após a síntese, essa proteína vai até o complexo de Golgi. No complexo de Golgi vai haver o empacotamento, a formação de uma vesícula. Essa região próxima à membrana, então, essa vesícula vai ser empurrada para fora. Desta forma, a célula consegue produzir proteínas para exportação, e endereçá-las e empacotá-las. Aqui nós vimos um esquema da relação do complexo de Golgi com o retículo endoplasmático liso. Vejam, proteínas de exportação são produzidas em ribossomos associados a essas membranas, que são chamadas de retículo endoplasmático rugoso. Essa membrana, o retículo endoplasmático rugoso, também está associada ao complexo de Golgi. No complexo de Golgi vai haver a síntese de uma vesícula, onde essa proteína vai ser empacotada, transportada até a membrana plasmática, ou membrana celular, para ser colocada para fora da célula, em exportação. E o complexo de Golgi tem mais uma função, que é a síntese de lisossomo. Olha, na célula ninguém fica parado, viu? Lembrando mais uma vez, quem é o complexo de Golgi? São conjuntos de bolsas membranosas, achatadas e empilhadas, onde vai haver o empacotamento das proteínas de exportação e a síntese de lisossomo. Qual é a função celular? Produção de muco, células intestinais, formação do acrossomo espermatozoide e, principalmente, também produz o lisossomo. Aquela organela responsável pela lise? Sim, ela mesma. Aqui, mais uma vez, temos a figura do complexo de Golgi. O complexo de Golgi forma vesículas de transportes que vêm proveniente do retículo endoplasmático rugoso. O que tem nessas vesículas? Proteínas que têm como endereçamento a exportação. Lembrem-se, tudo isso está interligado. A informação vem do DNA, na forma de RNA, existe uma transformação para RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai servir como receita para o ribossomo, que vai utilizar desse material para fazer a proteína. Se essa proteína for de exportação, esse ribossomo vai estar associado ao retículo endoplasmático rugoso. Depois dessa síntese, vai ser empacotado no complexo de Golgi, vai formar essa vesícula. Essa vesícula vai ser empurrada para a membrana plasmática para ser exportada. Mas essa vesícula é endereçada, viu? Existem substâncias que vão fazer com que ela chegue no seu lugar exato. Deu para entender agora? Não se esqueça, o complexo de Golgi também faz síntese de lisossomos. Falando neles, olha eles aí. Os lisossomos são organelas também membranosas, que têm enzimas digestivas. O que são enzimas digestivas? Que fazem digestão. Na biologia, digerir, cortar, eliminar. Muitos livros está escrito digestão intracelular. Na verdade, ela ajuda a eliminar substâncias nocivas para a célula. Então, os lisossomos são formados por enzimas no seu interior. Esses lisossomos vão fazer digestão extracelular. Digestão intracelular quando ele utiliza da heterofagia.
extracelular, fora da célula. Digestão intracelular quando é autofagia, quando ocorre dentro da célula. E um fato importante, uma definição importante, é sobre a relação necrose e apoptose. Vamos prestar atenção nisso numa célula. Quando uma célula sofre necrose, a célula meio que ela fica estragada, apodrecida. Um tecido necrosado é um tecido que está apodrecido, um tecido que está estragado. Quando uma célula sofre apoptose, ela tem uma morte programada. É como se fosse uma limpeza no seu organismo. A célula não está funcionando mais. Então ela se autodestrói, ela é eliminada e o seu material é reciclado. Entenda bem esses dois conceitos de necrose e apoptose. A apoptose é uma situação que a célula passa e que ajuda a limpar o nosso organismo, a eliminar células que não estão funcionando bem. Mas quando uma célula está em necrose, isso não é bom, porque é uma célula que está estragada. Ela pode gerar problemas para o nosso organismo. Aqui nós vemos mais um esquema sobre a função dos lisossomos. Vimos que eles possuem substâncias que são enzimas digestivas, que vão eliminar substâncias nocivas. Nesse esquema, nós vemos um exemplo de uma fagocitose. Uma substância, ela é fagocitada, ela é adquirida pela célula. Em seguida, vai formar um fagossomo. Esse fagossomo vai para o lisossomo. No lisossomo, ele vai sofrer uma digestão intracelular pelas enzimas digestivas, formando um vacúolo digestivo. Isso vai ser eliminado e depois colocado para fora, a partir de um corpo residual. Esse é o trabalho do lisossomo. Vimos aqui que ele é capaz de fazer e eliminar substâncias que estão fora da célula, no processo chamado de fagocitose. Agora vem os peroxissomos. Os peroxissomos ajudam o nosso organismo a liberar o peróxido de hidrogênio, chamada de água oxigenada. Durante aquela transformação de energia que ocorre na mitocôndria, substâncias tóxicas são produzidas. O organismo precisa se livrar dessas substâncias. Para isso, uma enzima chamada superoxidosmutase pega essas substâncias tóxicas, principalmente o superóxido, e transforma em água oxigenada. Isso mesmo, peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, então, vai para os peroxissomos. Nessa região, nessa organela, ocorre a ação da catalase, que é uma enzima poderosa, transforma a oxigenada em água e oxigênio, eliminando assim um produto que poderia destruir a célula. Essa oxidação celular, que é o peróxido de hidrogênio, vem do metabolismo lá na mitocôndria, quando o superóxido é transformado em peróxido de hidrogênio, H2O2, peróxido de hidrogênio, a famosa oxigenada. Essa oxigenada precisa ser eliminada. É essa a função da catalase, uma enzima presente nos peroxissomos, transformando água em oxigênio. Vacúolos são membranas envoltórias que podem conter em seu interior várias substâncias. Pode ser digestiva, presente em animais, pode ajudar no controle da água e ajuda então também na locomoção, presente principalmente em protozoários, e pode armazenar várias substâncias para as plantas. Aqui mais uma visão para vocês de uma célula eucarionte, com as suas organelas e com toda a sua complexidade.
protozoários de água doce usam vacúolo pulsátil para sua locomoção, como se fosse uma bomba d'água. Mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que acredita-se que fez um processo evolutivo chamado de endossimbiose. O que é isso? Na verdade, a mitocôndrias deve ter sido uma bactéria. Sim. Por que uma bactéria? A mitocôndria possui DNA parecido com a bactéria, possui ribossomos próprios e uma série de membranas. Segundo a teoria da endossimbiose, essa bactéria veio viver em uma célula eucarionte primitiva, em busca de abrigo. Em compensação, recebeu o abrigo, recebeu a alimentação, mas passou a fazer para a célula eucarionte a transformação de energia. É na mitocôndria que a energia presente nas ligações de glicose é transferida para a síntese de ATP, que é o tipo de energia que as nossas células utilizam. Então, a mitocôndria tem uma membrana externa lisa e uma membrana interna com dobras, chamadas de cristas mitocondriais. Ela está envolvida na síntese de adenosina trifosfato, ATP. Possui enzimas, RNA, DNA e ribossomos próprios, exatamente como uma bactéria, o fato que sustenta a teoria endossimbiótica. Depende da quantidade de energia, de ATP. Cada célula tem uma quantidade de mitocôndrias. Quanto mais ATP a célula possui, mais quantidade de mitocôndrias ela vai ter. A divisão celular de mitocôndrias é independente da célula, ou seja, quando a mitocôndria percebe que precisa liberar mais energia, ela então se reproduz. A reprodução de mitocôndrias não depende do DNA da célula. Bom, vamos ficar por aqui nessa aula. Na próxima aula, vamos ver como a mitocôndria consegue transformar a energia presente nas células na molécula de glicose para a síntese de ATP. Não esqueça de rever essa aula. Se inscreva no canal, faça anotações, tire suas dúvidas. E até a próxima!